A sessão Que Saudade de Você é uma história no rádio. Faz parte da história de milhões de pessoas. São cartas escritas, são vidas contadas, narradas, e que a partir de agora você passa a ter também as cartas da saudade através do meu canal no YouTube Eli Correia Oficial. Que saudade de você! A história que a vida escreveu. Vamos a mais uma carta da saudade aqui no meu canal do YouTube Eli Correia Oficial. Aliás, a propósito, eu peço a todos vocês, se inscrevam, não apenas ouçam, não apenas assistam, se inscrevam e acionem o sininho. Todas as vezes que tivermos uma postagem, você vai ser avisada, você vai ser avisado, tá legal? É Eli Correia Oficial, YouTube Eli Correia Oficial. Repito, YouTube Eli Correia Oficial. E se inscreva, estou pedindo para você se inscrever para nós deixarmos o nosso canal bem forte e convide todas as pessoas que você puder para também se inscreverem, tá bom? YouTube Eli Correia Oficial. E vamos à história de hoje, O Espelho Macabro. Sou uma pessoa muito disposta para fazer toda e qualquer atividade e aprender a fazer coisas novas. Atualmente, por exemplo, eu trabalho como atendente no Burger King. Antes de entrar aqui no Burger King, nesse novo emprego, eu trabalhava numa ONG de materiais reciclados. Muitas vezes encontrávamos coisas boas jogadas no lixo e acabávamos ficando com essas coisas, já que nesta ONG não tinha aquela obrigação de achei, tem que doar. Se você encontrasse alguma coisa que te agradava, você podia simplesmente ficar com ela. E foi em um dia chuvoso que no caminho da minha casa eu passei por um lixão, e vi um espelho razoavelmente bem conservado, mais ou menos grande e com uma borda de madeira. E me encantei por esse espelho porque esta borda de madeira era talhada, era como que desenhada. Eu queria porque queria aquele espelho. E foi o que eu fiz. Entrei naquele lixo e o peguei e o levei para casa. E assim que eu cheguei em casa, o coloquei na parede do meu quarto. E só depois eu fui trabalhar. Quando cheguei no meu serviço, aliás, o dia foi péssimo. Eu, sem querer, errei alguns procedimentos. Deixei passar na esteira materiais que não eram reciclados. E isso me custou, inclusive, uma bronca e quase uma advertência. Terminado este dia de trabalho, que foi um dos piores, cheguei em casa com a sensação de que realmente não tinha sido dos melhores esse dia para mim. E me olhei no espelho. Aquele espelho que eu peguei no lixo, jogado no lixo. Só que estranho, quando eu olhei no espelho, eu que moro sozinha, senti como se alguém estivesse me observando. Eu senti a presença de alguém no meu quarto. Eu estou olhando no espelho, me vendo, mas ao mesmo tempo tendo uma sensação de que alguém ali também estava me vendo, me observando. Mas pensei, é coisa da minha cabeça. Me preparei para o banho, tomei o meu banho, fui para a cozinha, preparei uma comida rápida e tempo depois me deitei para dormir. Coloquei o meu celular para carregar ao lado da cama e, como de costume, eu trouxe um copo d'água e um guardanapo para pôr em cima, para não cair nenhum inseto na água. Eu faço isso todas as noites porque às vezes acordo com sede e não quero levantar da cama para ir até a cozinha beber água. Então eu fico com o meu copo de água ali no criado-mudo do meu lado, junto com o celular carregando e um guardanapo sobre o copo para não cair nenhum bichinho, nenhum inseto.
Só que nesta noite, eu acordei com um susto. O copo que eu tinha deixado ao lado da minha cama com água, como sempre faço, ele caiu. Mas não só caiu, como a água me molhou. A água como se tivesse sido jogada em mim. Eu acordei com o rosto molhado. O meu quarto parecia assim tão escuro. Liguei a luz e vi o estrago. Quer dizer, eu estava com o meu rosto molhado e parte da cama molhada, fora o chão. Então eu fui secar a água que tinha caído sobre mim, na cama e no chão. E acabei pegando um lençol, um travesseiro e coloquei em cima do lugar em que estava molhado na cama e para voltar a dormir. Vou pensar nisso só quando amanhecer o dia. Então eu coloquei ali um lençol, um travesseiro no lugar onde estava molhado para eu conseguir dormir. Só que eu não conseguia dormir. E ainda sentia alguém como se estivesse me olhando. Alguém que estivesse assim me observando. Eu olhava para todos os lados e não via nada. Mas tinha certeza que alguém ali no quarto estava me olhando. E o copo caído. O copo caído, sem que ele caísse do criado mudo, ele apenas tombou e jogou água sobre mim. O meu celular ali, quase que inclusive, ficou molhado. Eu só sei que diante disso aí eu me enrolei dos pés à cabeça e comecei a rezar a Deus para eu dormir e me proteger, porque alguma coisa não estava bem comigo, alguma coisa não estava 100%. Desde o dia, agora à noite, alguma coisa não estava dando certo. Bem, rezando, orando, eu consegui voltar a dormir. No dia seguinte, eu levantei, tomei café e fui trabalhar. Na metade do dia me ligaram, dizendo que a minha casa estava com as portas abertas e talvez podia ter sido invadida. Então eu corri até o meu chefe e pedi para que ele me liberasse, porque tinham acabado de me ligar, dizendo que minha casa talvez tivesse sido invadida. E então ele me liberou e eu fui correndo para casa. Antes liguei para minha vizinha que ficasse de olho para ver se alguém saía lá de dentro, mas que ela tomasse cuidado. Até chegar lá, aquela preocupação. Cheguei e perguntei para ela, alguém saiu de casa? Porque realmente a minha casa estava aberta. Alguém saiu daí? Não, ninguém saiu. E eu cheguei praticamente junto com a polícia, porque a vizinha também tinha ligado para a polícia. Aí eu entrei junto com a polícia e a polícia vistoriou tudo. E realmente não havia ninguém em casa. A casa estava toda aberta, porém ninguém e nem sinal de arrombamento. O que teria sido? O que poderia ser aquilo? Nesse mesmo dia, minha mãe veio em minha casa me ver. E ao chegar em casa, ela ficou olhando para todos os lados, como se estivesse procurando alguma coisa. E eu perguntei, mãe, a senhora está procurando alguma coisa? Ela disse, filha, que estranho. Que estranho, filha. Poderia jurar para você que tem mais alguém nesta casa. E fora que ela está muito carregada, porque eu mal cheguei, mal entrei, olha, estou com uma abrição de boca. Estou aqui abrindo a boca direto, estou bocejando direto. Mas eu sinto que tem mais alguém aqui. Eu falei, mãe, o que a senhora está dizendo é o que eu também ando sentindo desde ontem. A minha mãe, portanto, tinha percebido também que alguma coisa estava errada na minha casa. E, principalmente, que alguma coisa estava ali observando, como que olhando. Ela ficou um tempo e não ficou muito mais não, e foi embora. No dia seguinte, eu fui até um Padre Antônio, padre aqui da comunidade, e pedi para que ele fosse à minha residência benzer a casa. Sabe, jogar uma água benta, porque eu estava sentindo algo estranho na minha casa. O padre, que é meu amigo, ele veio, benzeu a casa e foi embora.
eu até senti um alívio. Porém, 3 dias depois, eu tive um sonho. Sonhei que tinha várias sombras negras ao meu redor, me chamando. Vários vultos. Tinha uma sombra em especial que ficava me olhando com um sorriso esquisito, um sorriso estranho, um sorriso misterioso, um sorriso amedrontador. E fazia gestos com as mãos, me chamando. Só que cada vez que ela me chamava, ela se aproximava de mim, até que chegou bem perto. E quando chegou bem próximo mesmo de mim, aquele vulto foi que eu vi, foi que eu percebi que era o rosto de um cadáver. Com um olhar dos mais estranhos, um olhar assim penetrante, um olhar demoníaco. Eu sei que então acordei. Nessa hora eu acordei. Eram 3h30, 3h30 da manhã. Coloquei a mão no criado mudo ao lado da minha cama para pegar o copo d'água, porque eu precisava de uma água para me acalmar naquele momento. E quando eu estou bebendo aquela água, eu olho em direção ao espelho e vejo a mesma sombra, aquela sombra, aquele olhar, aquele sorriso diabólico. Eu vejo aquela sombra com aquele rosto cadavérico, com aquele olhar estranho me encarando. É quando eu dei um grito. Um grito que eu acho que até acordei os vizinhos. E a minha cama começou a balançar. E então eu comecei a rezar. E quando eu olho novamente para o espelho, ele simplesmente começa a trincar, fazendo um barulho horrível, um barulho de vidro, sabe, trincando, um barulho ensurdecedor. E dessa vez o grito não saiu. E o meu coração parecia que ia parar. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Então eu me encolhi toda embaixo da coberta e suava frio. Eu tentava rezar, eu tentava gritar, eu não conseguia, eu tremia tanto, tremia muito. E quando de repente a luz do meu quarto, que estava acesa, pisca 2 vezes. Apaga, acende, apaga, acende. E é quando eu começo a sentir que alguma coisa está pegando os meus pés, está apertando os meus pés, assim na altura do tornozelo, e começa a apertar, e eu não consigo falar, eu não consigo gritar, eu não consigo me mexer, e aquilo foi apertando, até que eu clamei por Deus, ainda que baixinho, porque a voz não saía. Deus, me socorre. Deus, me ajude. Eu só conseguia sussurrar. Eu não conseguia gritar. E eu continuei pedindo a Deus. Deus, me ajuda. Me socorre. Me ajuda. Me ajuda, Deus, me ajuda. E aos poucos, aquilo que me apertava os pés foi se soltando. Começou a soltar aos poucos os meus pés, ali as minhas pernas. Eu estava neste momento a ponto de ter um ataque cardíaco, quando aquilo finalmente me largou. Senhor, meu Deus, Senhor,
Meu Deus! Foi quando me lembrei que tudo começou a dar errado. Tudo começou depois que eu trouxe daquele lixão aquele espelho. Aquele espelho maldito. Aquele espelho. Foi tudo a partir daquele espelho. Foi depois que eu o trouxe para dentro de casa que as coisas começaram a ficar assim sinistras. Então eu decidi, assim que amanhecer o dia, eu vou levar de volta esse espelho de onde eu peguei. Esse espelho não me pertence. E eu debaixo das cobertas, tremendo, orando, rezando, quando começou a clarear o dia, quando as luzes do sol, aquelas réstias, aqueles primeiros raios de sol começaram a entrar no meu quarto, eu não tinha conseguido até então dormir. Então eu tomei coragem, me levantei da cama e fiquei imaginando sobre tudo que vinha acontecendo e tremendo com medo. Peguei o espelho que estava pendurado na parede do quarto. Como eu disse, um espelho de tamanho médio, com borda de madeira toda talhada. Só que agora o espelho está trincado. Ele não era tão grande, não era tão pesado, porém agora todo trincado. E decidi levá-lo ao lixão de volta. Só que, na medida em que eu caminhava com ele, ele foi ficando pesado, cada vez mais pesado, me obrigando a parar. Eu já não estava mais aguentando o peso do espelho e, com todo esforço, eu consegui chegar até o lixão. Olhei bem de onde eu havia tirado e, quase que arrastando aquele espelho, eu o joguei no mesmo lugar de onde eu tinha tirado. E quando eu joguei, eu senti um frio na espinha. Um frio na espinha que eu viro de costas e saio quase que correndo, quando algo parecia me segurar, como que se algo estivesse me segurando, querendo que eu ficasse ali, querendo que eu não fosse embora, como se não quisesse me libertar. Mas por fim, eu gritei mais uma vez o nome do Senhor, o nome de Deus, e aquilo me deixou e fui até a minha casa. Consegui chegar até a minha casa, sentindo que tinha deixado para trás tudo aquilo que havia trazido de mal na minha vida, na minha casa. O espelho maldito, o espelho amaldiçoado, o espelho macabro. E quando entro em casa, sentindo agora o ambiente leve, sentindo eu respirando mais fácil, me sentindo livre finalmente, eu vou até o quarto e no lugar onde estava o espelho, eu fico simplesmente petrificada. No lugar onde estava o espelho, algo estava escrito: ainda bem que você se libertou do espelho da morte.
confesso que depois de tudo isso, não consegui ficar mais nesta casa. Preferi mudar onde estou hoje. E acho que fiz o melhor, porque desde então, nunca mais senti absolutamente nada. Tô em paz nesse novo lugar. Graças a Deus. Eu consegui me libertar do espelho da morte, do espelho maldito, do espelho macabro. Júlia Nascimento, Adamantina, São Paulo. Esta foi mais uma história que a vida escreveu, ou o além. Que saudade de você!